Eu hoje vou fazer uma coisa que já andava para fazer há algum tempo e vocês vêm comigo. Então, eu já estou aqui no Angels Institute, já estou aqui com a Ângela e vou-vos contar tudo o que eu vou fazer hoje. Ângela, conta-me então o que é que eu venho aqui fazer no teu instituto. Então, bom dia a todos. Agradeço pela tua presença aqui hoje, Vera. É um prazer imenso recebê-la aqui no Angels Institute e hoje com certeza iremos fazer um trabalho incrível de micropigmentação labial. Eu acredito que sim, porque eu conheci a Ângela por acaso, estive a ver alguns trabalhos dela e fiquei estupefacta com a qualidade do serviço, portanto eu estou muito curiosa para ver o resultado final. Para fazermos a micropigmentação labial, tem todo um pré de preparação, em alguns casos, né? Sobretudo aquelas pessoas que têm um pouco a pele um pouco ressecada ou desidratada, os lábios no inverno tendem a ficar um pouco mais desidratados e ressecados também, e por isso antes de vir fazer a micropigmentação labial é interessante que a cliente ou que a parceira, que a amiga utilize um balme, um creme ou manteiga de cacau alguns dias antes de vir fazer a micropigmentação labial, para deixar esse lábio bem hidratado e também o próprio organismo também hidratado, com a ingestão de muita água, muito líquido, para que consiga essa agulha no processo de micropigmentação labial possa deslizar naturalmente nos lábios sem fazer nenhum tipo de agressão, que não é essa a intenção. A intenção é de pigmentar os lábios e não agredir os lábios. E por que pigmentar os lábios? Por que é que as pessoas vêm fazer uma micropigmentação labial? Ou para aquelas pessoas que no passado, ou ainda tem alguns casos de herpes labial, certo? Que eu também tenho herpes labial. Que é o meu caso, e depois ficamos sem a linha. Isso, sem o contorno. O contorno, às vezes, o contorno, a linha do lábio fica um pouco prejudicada com o passar dos anos, né? Devido a essas herpes recorrentes. E a intenção da micropigmentação labial é realmente harmonizar esse lábio, harmonizar esse contorno com uma cor que muitas vezes é opcional, né? Se for com cores mais intensas ou menos intensas, isso é muito do gosto pessoal da cliente. Então a intenção da micropigmentação labial, no caso das pessoas que tiveram herpes, é para auxiliar no contorno labial. E vocês vão perceber, depois nós vamos fazer umas filmagens mais próximas, mas vão perceber que aqui em cima então, sim, há uma zona que eu não tenho mesmo contorno, perdeu um pouquinho o contorno. Perdi mesmo, e por isso é que eu tenho tanto interesse em fazer este trabalho aqui com a Ângela. Então já falámos dos cuidados de hidratação, do antes, e que cuidados é que nós temos que ter após esta micropigmentação labial. Então, em alguns casos é interessante, sobretudo para as pessoas que têm casos de herpes, né, ou seja, que já tiveram algum caso de herpes, é interessante que a pessoa utilize 3 comprimidos pós-micropigmentação. Inclusive tem aqui, na necessaire um kitzinho básico, né, que é um kit hidratante para hidratar esses lábios após a micropigmentação. E também comprimidinhos, são 3 comprimidos de aciclovir, né, que isso é prescrito por médico, com autorização, com receita médica. E temos aqui também o hidratante que ela vai usar nos lábios, que é a base de arnica, da Bioderma, que também é muito interessante para hidratar esses lábios após a micropigmentação. Uma dúvida que muitas vezes surge é que cor escolher. Também há aquele receio se vai ficar muito vermelho, se não vai ficar uma cor natural. Quais são as opções que nós temos, Angela? Então, nós temos uma gama, uma variedade de cores que vai desde os vermelhos mais intensos aos vermelhos mais clarinhos, aos tons de cor de rosas, aos nudes, sendo que a paixão nacional, ou seja, a grande maioria das clientes optam pelo nude
porque é uma cor muito discreta, que vai dar aquele contorno labial, vai dar harmonização labial e de qualquer maneira não vai alterar muito a questão da cor natural do lábio. E nesse contexto, a pessoa pode usar qualquer outra cor de batom que queira, né? Ou seja, esse tom nude ele não vai alterar as cores dos outros batons que você queira usar ao longo dos meses, digamos assim. Em contrapartida, se a pessoa escolher um tom muito vermelho para micropigmentação labial, ela fica um pouquinho mais limitada para se usar outras tonalidades de batons. Imagina, você pintou o lábio, fez uma micropigmentação com um tom muito vermelho, é quase impossível de você ir numa loja e comprar um nude e usar um batom nude, quer dizer, vai interferir consideravelmente na cor. Isso. Em relação às agulhas, dói? Sim. Olha, na verdade, a questão das agulhas, nós podemos utilizar a agulha de uma ponta, que ela tem uma pontinha somente, que vai fazer o contorno labial, e para a parte interna dos lábios, né, para dar uma maior expansão labial, a gente utiliza uma agulha de 3 a 5 pontas. Uma ponta para o contorno labial, de 3 a 5 pontas para o restante do lábio, digamos assim, para pincelar, para pintar esses lábios. Isto é definitivo? Imagina que eu não gosto do resultado final. É definitivo? Como é que funciona? O bom da micropigmentação é que, diferente da tatuagem, a micropigmentação ela atinge somente a derme, ou seja, uma das camadas mais externas da pele, né? Que a pele é dividida em 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Diferente da tatuagem, a micropigmentação atinge somente a derme, enquanto que a tatuagem vai muito mais profundamente, vai até a hipoderme. E é definitivo. E por isso que é definitivo. Então a intenção da micropigmentação é que ela realmente não seja definitiva, porque teu próprio organismo, com o passar dos tempos, com os banhos de mar, de piscina, com a descamação natural da tua pele, faz com que esse pigmento vai clareando com o passar dos tempos. E aí, se você achar necessário de fazer um retoque ou de intensificar um pouquinho essa cor, é interessante que a cliente volte após 3 a 6 meses para intensificar um pouco a cor. Ângela, e eu tenho um bocadinho medo de agulhas e sou muito sensível à dor. Explica-me como é que nós vamos combater aqui este problema. É verdade, a grande maioria das pessoas, eu acho que desde criança tem traumas de agulha, né? Quem é que gosta de agulha, na verdade? E por esse motivo, como a grande maioria das pessoas tem medo de agulha e ninguém gosta de sentir dor, então nós utilizamos 2 tipos de anestésico. Nós que somos especialistas ou técnicos de micropigmentação, nós não podemos introduzir agulhas, ou seja, anestésico intradérmico. Só quem pode fazer isso são os médicos, fisioterapeutas, dentistas, né? Então cabe a nós, micropigmentadores, usarmos anestésicos em pomada. Então nós utilizamos 2 tipos de anestésico para micropigmentação labial, que é o chamado de anestésico para pele fechada, ou seja, o que é a pele fechada? É a pele que ainda não foi aberta com agulha, né? Então usamos o primeiro anestésico após fazermos o design do lábio, utilizamos uma leve camada de anestésico para pele fechada. Após a passagem da agulha para fazer o contorno, nós utilizamos o segundo anestésico, que é chamado anestésico para pele aberta. Sendo que nesses anestésicos eles contêm 20% de lidocaína, 7% de epinefrina e 8% de benzocaína, ou seja, são 3 anestésicos extremamente potentes que realmente deixa a região anestesiada e quase que, não vamos dizer 100%, os lábios ficam 90% quase que insensíveis à dor. E isso faz com que possamos trabalhar, porque se a cliente estiver sentindo dor, fica impossível a gente continuar um trabalho harmônico, né? Ângela, e quanto tempo vai demorar a fazer esta micropigmentação? Olha, de regra geral, as pessoas se queixam um pouco da micropigmentação a nível de valores, né? Que o valor, na verdade, isso é muito relativo. Depende de profissional, depende da zona, depende do tipo de material, da estrutura que você vai oferecer para esse cliente. Então, tudo isso é muito relativo, né? De regra geral, a micropigmentação, ela tende a durar. O processo em si, o ato de fazer a micropigmentação, ela demora em torno de 2 horas a 2 horas e meia. Tanto a micropigmentação labial quanto a micropigmentação de sobrancelhas. A mais rápida tende a ser o eyeliner. O eyeliner é mais rapidinho. É mais rápido? Costuma ser mais rápido. 1 hora e meia a gente faz tudo.
Quando a gente fala assim de 2 horas e meia de micropigmentação labial, as pessoas dizem, nossa, mas tanto tempo? Sim, mas tem todo um preparo. A cliente chega e a gente conversa um pouco explicando como é que vai acontecer a situação. Depois tem aquele processo que você desenha os lábios, você faz o design, você mostra para a cliente para ver se ela gostou daquele desenho que foi feito com a metragem. Nós usamos utensílios para medir esses lábios, o paquímetro, né? Após que a cliente vê, gostou do desenho que foi feito, a gente coloca o anestésico para a pele fechada. Esperamos agir durante 20 a 30 minutinhos para que esse anestésico realmente anestesie esses lábios, para só então começarmos a fazer o procedimento. Então é por isso que realmente dura um pouquinho o procedimento, de que chega de 2 horas a 2 horas e meia. Sim, é compreensível também, é um trabalho muito minucioso. Muito minucioso. Tem que porque ficar bem feito. Exatamente, porque a intenção aqui, na verdade, é melhorar a autoestima e não destruir a autoestima, que muitas vezes nós aqui no Instituto recebemos clientes que vêm vêm de fora para fazer a remoção a laser, ou seja, sobretudo de procedimentos, de trabalhos que ficaram mal feitos e que as pessoas muitas vezes pagam até mais caro para se livrar daquilo que era barato, ou seja, muitas vezes o barato sai caro. Uma coisa muito importante em relação à micropigmentação labial, sobretudo para as profissionais que estão na área, é muito importante não micropigmentarmos a pele. A intenção é micropigmentarmos a mucosa labial. Então, aquela época em que se usava a volumização dos lábios micropigmentando a pele, ou seja, extramucosa, caiu por terra. Isso já não se usa mais, porque percebeu-se com o tempo essa tinta, esse pigmento ia ficando mais claro com o passar dos tempos, né, que ia descamando naturalmente, e ficava um contraste muito grande de cor entre a mucosa labial e a pele. Então, usou-se muito no passado, quando eu digo no passado, há uns 3 a 4 anos atrás, sobretudo na Rússia, que as mulheres queriam ter lábios mais volumosos, e aí é onde entra o ácido hialurônico, que vai ser um outro vídeo que faremos lá na frente. Então, você pode casar muito bem a micropigmentação com o ácido hialurônico. A intenção da micropigmentação não é dar volume, é somente cor. O que vai dar volume é o ácido hialurônico. Então, o casamento ideal entre micropigmentação, para dar a cor, e o ácido hialurônico, para quem quer o volume. Né? Então, não se faz mais a micropigmentação como se fazia antigamente, extramucosa, achando que ia ficar com lábios carnudos, volumosos e grandes. Isso não se faz. Então, a gente não se usa mais, como se usou antigamente, a questão de dar volume aos lábios. Isso caiu por terra, de dar volume aos lábios. Os lábios, muitas vezes, eles podem ficar um pouquinho inchados, que é natural, após a micropigmentação. E isso, esse ato de volumização, que se dizia que a micropigmentação dava, não é verdade. A micropigmentação, na verdade, ela auxilia no contorno, na cor, na coloração. Porque o que vai dar volume aos lábios, na verdade, é o ácido hialurônico. Né? Então não se faz mais como se fazia antigamente. Vamos dar início agora ao nosso processo de micropigmentação. Com certeza vai correr tudo bem. Você por si só tem uma pele muito boa, eu consigo perceber que tem lábios extremamente hidratados, que isso facilita bastante o trabalho. Eu hidratei muito, tive que pôr muita a gente já consegue ver que os lábios bem hidratados, que isso é maravilhoso, já facilita bastante o nosso trabalho. Então vamos lá começar. Então, Ângela, sim.
Então, eu já estou em casa, já vim do Angels Institute, entretanto também já passaram algumas horas, também já tive a fazer algumas histórias, a explicar-vos o que é isto do processo da micropigmentação. E pronto, eu agora queria-vos mostrar o pós-micropigmentação. Basicamente, este é o resultado dos lábios. Eu vou só aqui fazer um zoom. Como veem, eles ainda estão inchados, estão muito menos inchados do que quando saí de lá. À partida, amanhã eu já não terei inchaço nenhum. A micropigmentação não é um preenchimento de lábio, nem um enchimento de lábio, é assim contornar outra vez a linha do lábio, porque eu como tenho herpes, com o passar do tempo, quem sabe que tem herpes, com o passar do tempo vai perdendo a linha do lábio, então foi por isso que eu decidi recorrer à micropigmentação. É a primeira vez que eu faço, eu estou muito curiosa para receber o resultado final. Eu conheci a Ângela ao acaso, como vocês perceberam nos vídeos anteriores. Comecei a ver o trabalho dela e a acompanhar e fiquei completamente apaixonada. E por isso é que eu decidi arriscar. É algo que ainda não é aqui muito falado. Eu acho que faz toda a diferença no rosto, não é? As sobrancelhas, nariz, dentes e lábios, eu acho que são coisas que são elementos que fazem toda a diferença no nosso rosto. Não sou daquelas pessoas que acham que nós temos de ter tudo perfeitinho, que temos de ter a sobrancelha perfeita, os dentes todos direitinhos, o nariz dentro daqueles padrões que hoje em dia se consideram bonitos e tudo mais. Acho que quando nós temos uma abertura nos dentes ou quando temos um nariz que não é tão perfeitinho, que se nos sentirmos bem com isso, acho que devemos manter e não devemos alterar só porque a sociedade nos exige. Contudo, eu raramente maquilho muito, normalmente maquilho mais quando tenho trabalhos, quando tenho de gravar ou quando tenho de tirar fotos, porque geralmente quando é só para sair de casa, meto só um anti-olheiras, um blush e um rímel. Mas quando tenho que me maquilhar mais e também tenho que meter batom, eu tinha sempre muito cuidado, porque eu realmente percebia que eu não tinha a linha do lábio e para mim sempre foi muito difícil de colocar um batom vermelho ou de colocar um batom de uma outra cor, porque sempre foi difícil acompanhar a linha do lábio. E eu sinto que vai fazer toda a diferença no meu rosto. É quase como quando se coloca a extensão de pestanas. Sabem, algo que eu não gosto muito, porque a maior parte das extensões de pestanas são mal feitas e são feitas de uma forma muito exagerada. Às vezes as medidas nem sequer conseguem abrir os olhos, é um bocado ridículo, mas pronto. Mas é quase como isso, sabem? Vocês, quando fazem uma boa extensão de pestanas, vocês quase que... Vocês não precisam de pôr rímel, porque estão sempre bem. E a finalidade que eu queria com a micropigmentação labial era mesmo essa. Era eu colocar só o meu anti-olheiras, o meu rímel, escovar as minhas sobrancelhas, estão sempre despenteadas, e não precisar de colocar um batom para delinear a linha do meu lábio, ele estar sempre natural. Era um bocadinho isso que eu queria e por isso é que eu decidi fazer a micropigmentação labial. Pronto, e vocês acompanharam todo o processo nos vídeos. A Ângela, numa fase inicial, explicou muito bem como é que tudo funcionava. Depois, é importante perceber no que é que eu senti a nível de sensações e de dores. Muitas pessoas dizem que a micropigmentação labial é quase como estar a fazer uma tatuagem. Eu não vos consigo fazer essa comparação porque eu não tenho tatuagens. Então, nós levamos uma anestesia local e, obviamente, como qualquer anestesia local, tu sentes sempre aquilo que te estão a fazer. Eu não senti dor. Senti sim que estava ali uma agulha, mas para mim não foi nada insuportável. Quando sais, os teus lábios ficam inchados, mas isto faz parte do processo, não é suposto os lábios depois ficarem assim, ok? Os lábios ficam inchados por causa da anestesia, por causa da pressão da agulha e também ficam com este ar mais gloss por causa do hidratante que se tem que colocar depois de fazer a micropigmentação, mas isto é uma consequência da micropigmentação. Depois os seus lábios não vão ficar assim, ok? A única coisa que tu vais notar é mesmo o contorno, mas isso depois eu vou-vos mostrando aqui ao longo dos dias. Amanhã eu vou gravar outra vez para vocês verem como é que estão os meus lábios. À partida já vão estar menos inchados ou então não vão mesmo estar inchados, ok? E pronto, e por hoje é isto. Acho que não vos tenho mais nada a dizer nem a esclarecer. Vocês também depois, se tiverem alguma questão, vão colocando nos comentários. Amanhã eu vou gravar mais uma vez e se calhar vou gravar durante uma semana para vocês irem acompanhando o processo do inchaço dos lábios, que eu acredito que isso seja uma questão que assusta muitas pessoas. Dá para ver perfeitamente que aqui estes biquinhos estão super bem desenhados, é mesmo a forma natural do meu lábio. Dá para perceber que não está nada por fora da pele do lábio.
E realmente, desde que saí do instituto, nota-se que os lábios estão cada vez menos inchados. É realmente incrível como se vai perdendo o inchado de uma forma muito rápida. Por hoje é isto. Amanhã vou voltar a ligar a câmara para vos ir mostrando, para vocês irem acompanhando. E vou fazer isto durante uma semana. Até amanhã. Olá, malta! Então, este é o meu segundo dia da micropigmentação. Como veem, os meus lábios já não estão inchados como ontem. Eu vou fazer aqui um zoom para vocês verem um bocadinho melhor. Então, como veem, os meus lábios já voltaram ao tamanho normal, não é? Já não estou aqui toda inchada. Então, o que é que eu quero partilhar convosco hoje? Já coloquei o creme de cicatrização. Eu ainda não estou a criar crosta nem nada, mas devemos logo colocar este creme logo no dia a seguir. Então, eu hoje já o fiz. Neste momento, estou com hidratante nos lábios. Eu estou a usar gelé de vaselina da Vaselina. Coloco bastante quantidade com cotonete. Hoje sinto apenas alguma sensibilidade na zona do contorno do lábio, embora o preenchimento tenha sido feito no contorno e no lábio também. Já se nota algumas diferenças de tonalidades, porque esta cor ainda vai baixar 40% este tom, só para terem uma ideia, eu neste momento não estou com batom. Portanto, este tom ainda vai ficar 40% abaixo. Outra coisa que já me estava a esquecer, eu ontem à noite também fiz a medicação para não surgirem os herpes e hoje não me surgiram, portanto eu espero que continue assim. Sinceramente, é o meu receio maior no meio disto tudo, é que apareça herpes. Eu espero que não. Tenho tentado dormir bem, estar calma, não fazer muitos esforços, que é para ver se o herpes não aparece, porque normalmente comigo o herpes só aparece quando eu estou muito cansada, muito estressada, quando também abuso no exercício físico, portanto estou a tentar dormir muito. Esta semana também não fiz exercício físico, é sempre uma desculpa, não é? Uma pessoa arranja sempre uma desculpa para não fazer exercício físico. Não, mas é para um bem maior, é para não ficar com herpes e para não estragar o trabalho excelente que a Ângela fez na minha boca. Amanhã vou gravar outra vez. O que é que eu vos quero dizer que não vos disse ontem? A Ângela disse também para eu daqui a 25 dias passar por lá, para ela ver como é que estava o contorno, se precisava de algum retoque ou não. Pronto, ainda não dá para perceber se precisa de retoque ou não, porque a cor ainda não baixou o suficiente, ainda só é o segundo dia e com o avançar é que vamos perceber. Amanhã faço outro vídeo e mostro-vos como é que está a minha boca, mas muito provavelmente já não vai ser um vídeo tão pormenorizado porque já não há muito mais para mostrar, digo eu. Talvez haja, talvez surja a crosta. E essa parte também será interessante vocês verem. Só aqui fazer mais um zoom. Então nota-se que aqui está um pouco mais escuro que aqui, não é? Eu não consigo perceber se já foi a parte da tinta aqui que saiu, se não, se aqui ainda está para sair, ou se é a própria crosta que se está a juntar. Eu acho que é mais isso, sabem? Porque eu sinto esta parte aqui um bocadinho mais rija do que aqui dentro da boca. Eu não sei se vocês estão ansiosos para ver o resultado final, mas eu estou. Estou muito curiosa para ver como é que vou estar amanhã e no resto da semana. E estou muito curiosa para depois, daqui a 25 dias, passar pela Ângela e ela dizer-me se realmente preciso do retoque, se não. Estou a gostar muito da cor porque parece que eu estou com o batom e não estou. E é ótimo, sabem? Foi aquilo que eu vos disse no Stories. Eu acho que vai fazer muita diferença no meu rosto, na medida em que já não vou ter aquela dificuldade de maquilhar e fazer o contorno do lábio. E também é um bocadinho aquela sensação de que acordo e já quase não preciso maquilhar, já está quase tudo feito, sabem? Ao mesmo que saia de casa sem maquilhagem, já tenho assim um tom diferente no lábio, e isso é sempre bom, não é? Eu sou daquelas pessoas que eu gostava de acordar maquilhada, gostava de acordar tipo sempre assim, sabem como estou agora. E é isto, malta, vemo-nos amanhã para mais um feedback. Tchau! Olá, malta, estamos aqui de volta ao quarto dia pós-micropigmentação e eu falhei o terceiro dia. Eu ontem não consegui gravar porque andei o dia todo fora de casa. Eu saí de casa, ainda não era dia, só para vocês terem uma noção, e já cheguei de noite. E como sabem, eu não tenho luz para gravar, portanto, eu não consegui gravar
aqui o feedback do terceiro dia e tive muita pena porque foi o dia em que começou a descamar bocados de tinta e de pele. Eu queria muito vos ter mostrado, mas basicamente a sensação é igual àquela quando vocês sabem têm os lábios muito secos e gretados e começam a levantar aquelas peles no lábio por vocês não hidratarem. Basicamente a sensação é essa, ou seja, eu coloquei o hidratante antes de sair de casa, coloquei a meio da manhã também e depois fiquei umas horas sem colocar e só voltei a colocar por volta das 3 da tarde. Então a pele começou a descamar imenso, mas isso também é um processo normal, não foi por eu não ter colocado hidratante mais vezes ao dia. Começou a descamar e começou também a sair um bocadinho de tinta. Eu disse-vos nos vídeos anteriores que aquela tonalidade ia cair cerca de 40% e portanto isso acabou por acontecer um bocadinho ontem. Aliás, eu acho que vocês já conseguem perceber pelo tom do lábio. Eu acho que estou aqui com herpes. Estão a ver estas coisinhas aqui? Eu acho que são herpes porque dói-me. Quando eu carrego, dói-me. Eu acho que ele não está a evoluir muito porque lá está, eu estou a fazer aquela medicação para não ficar com herpes e caso ele surja, não evolui muito. Então, como vocês já veem, aqui caiu bastante a cor. Já está assim uma cor mais próxima de uma tom natural. E eu acho que esta zona aqui já não vai cair, pelo menos não está com ar disso. Como já veem, hoje os lábios estão com um ar muito mais natural. Então com 2 tons ainda, porque realmente acredito ainda que esta parte aqui de cima vá descamar. Eu também já mostrei à Ângela como é que os meus lábios estão e ela disse-me que aqui nestes bicos vamos ter que retocar e à partida vamos retocar os lábios mais uma vez para ficarem mesmo perfeitinhos. Portanto, eu daqui a 25 dias vou lá voltar para ela, ver como é que tudo está e para fazermos retoques caso sejam necessários. O que acontece no processo da micropigmentação é que o nosso lábio ao longo do processo vai ficando inchado e há lábios que incham mais do que outros. O meu inchou bastante. Então chega uma altura que a pessoa que nos está a fazer a micropigmentação não consegue perceber onde começa e onde acaba a nossa linha do lábio. Então vai preenchendo mais assim por dentro, mas depois as linhas não preenche para não preencher fora do local. E muitas vezes acontece que temos que fazer retoques e foi o que aconteceu no meu caso. Porque vocês, como viram, os meus lábios ficaram mesmo muito inchados. Todo o processo também está a ser super simples, vocês só têm mesmo que ir hidratando muito os lábios, colocar o creme de cicatrização e corre tudo bem. Eu sinto mesmo que este bocadinho aqui é um herpes, porque quando eu toco dói-me e no resto dos lábios não me dói. E tem mesmo aqui um volumezito, dá para perceber. Aqui na câmera então percebe-se muito bem. Está aqui um e aqui outro. Um volume que não é normal. E pronto, malta, este é o 4º dia e eu não queria deixar de gravar para vos mostrar. Eu não sei se vou gravar o 5º dia, talvez grave, mas eu acho que não vai fazer grande diferença do 4º dia para o 5º dia. O que fez realmente diferença foi o dia de ontem e eu infelizmente não consegui gravar, mas a descrição que eu vos dei dos lábios secos com os pelos a saírem foi tal e qual o que eu senti e o que eu tive. Basicamente, depois, a nível visual, quem está de fora... sabem quando vocês colocam aqueles batons de longa duração e ele começa a sair ao final do dia? Basicamente é isso. Quem vê de fora parece que vocês colocaram batom e que numa zona do lábio, numa zona mais interior, já não têm batom e depois por fora ainda têm um bocadinho. Mas depois o que nós sentimos é que está mesmo a descamar e que parecem peles que estão a sair quando os nossos lábios estão secos. Portanto, é isso. Eu tive pena de não vos mostrar, vocês não conseguirem ver como é que fica, mas a descrição é esta e eu acho que dá para vocês terem uma percepção boa de como foi o 3º dia. Olá a todos novamente, eu queria só aqui fazer um último update sobre a minha micropigmentação. Basicamente, eu não fiz um update diário durante toda a semana porque não senti essa necessidade. Naquele dia que a cor começou a escamar, eu não consegui gravar e no dia a seguir eu consegui gravar e, portanto, vocês conseguiram perceber em que ponto de situação é que estavam os lábios e depois disso os lábios ficaram super normais, já não estavam inchados, já não descamaram mais e, portanto, neste momento esta é a cor final. Eu vou só aqui
fazer um zoom. Como vocês veem, está super natural a cor. Percebe-se que tem algumas tonalidades diferentes, mas nós ainda vamos aqui melhorar um bocadinho aqui os bicos do lábio e retocar todo o resto do lábio. Porque o que aconteceu é que o meu lábio inchou muito, então não deu para perceber onde é que começava e onde é que acabava a minha linha do lábio natural. E, portanto, fez aquilo que foi possível, mas agora realmente percebe-se com o passar de já uma semana que precisa aqui de algum retoque. É isso mesmo que eu vou fazer esse retoque à partida logo no princípio de fevereiro. E já não vou fazer aqui um vídeo para vos mostrar, vou assim mostrar no Insta Stories, porque aqui a ideia deste vídeo era mesmo mostrar-vos qual é que era o processo da micropigmentação, quais eram os resultados, toda a preparação que se tinha que fazer antes. E era também para vocês perceberem que caso a primeira aplicação não ficasse totalmente perfeita, que vocês depois podem logo repetir o processo 25 dias depois. E pronto, este é o resultado final. Eu estou mesmo muito contente, porque como vocês veem está uma cor super natural. Isto é mesmo o tom do meu lábio. A grande diferença é que ele ficou mais retocado. E eu aqui tinha uma grande falha nesta zona e essa falha já não existe. Ele aqui estava, nesta zona aqui assim, nesta direção, ele estava completamente do tom da pele. Eu não tinha mesmo assim este tom rosado e como vocês veem agora está totalmente preenchido. Então, e agora eu estou muito ansiosa para fazer o retoque da micropigmentação porque já fiquei muito satisfeita com o resultado da primeira aplicação e eu tenho a certeza que agora com a segunda aplicação o lábio vai ficar mesmo perfeito, a linha do lábio vai ficar mesmo definida, portanto eu estou ansiosa para ver como é que vai ficar e eu depois vou-vos mostrar no Insta Stories a segunda aplicação que eu devo fazer mais ou menos agora no princípio de fevereiro. Entretanto, com este vídeo eu queria que vocês ficassem mesmo a perceber todo o processo da micropigmentação, tudo aquilo que se tem que fazer antes, como é que é o processo em si da micropigmentação, para aquelas pessoas que têm assim um bocadinho mais medo de agulhas, e o processo pós-micropigmentação. Como vocês veem, ao início eu fiquei com os lábios super inchados, no segundo dia já não tinha os lábios inchados, estava também com um tom mais rosado e mais forte e essa cor caiu bastante, como dá para ver agora. Pronto, e como eu vos expliquei numa fase inicial, aqui a minha ideia com a micropigmentação foi muito voltar a definir a minha linha do lábio e preencher também um bocadinho do lábio com cor natural. Porque eu tenho muitos herpes e quem tem herpes sabe que isto acontece. Quando nós temos herpes com muita regularidade e já desde há muito tempo, nós vamos perdendo a linha do lábio. E o que acontece é que, para além de perdermos a linha do lábio, também por dentro do lábio às vezes perdemos um bocadinho a cor. E a mim já me estava a acontecer aqui nesta zona. Eu já não tinha a cor do lábio, que é assim mais rosada, tinha assim a cor da pele. E era assim um bocadinho estranho. Então eu sentia sempre uma grande necessidade de estar sempre a meter batom. Depois, quando colocava batom, era difícil definir a linha do batom. Basicamente, às vezes, se eu não tivesse cuidado, fugia ao lábio e ficava maior, ficava assim uma coisa muito estranha, mas era porque eu não conseguia ver a linha do lábio e, portanto, eu estou muito satisfeita, ansiosa por fazer o retoque, porque tenho certeza que ainda vai ficar melhor. E este foi o meu feedback, eu espero que vos tenha ajudado, principalmente àquelas meninas ou meninos que têm curiosidade em perceber como é que a micropigmentação labial funciona. Eu acho que o processo está todo muito bem explicado, tanto pela Ângela, como também pelas gravações que nós depois fizemos ao longo de todo o processo da aplicação. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, coloquem as vossas questões nos comentários do vídeo, eu vou responder a tudo. E já sabem, eu vou deixar na caixa de descrição os contactos da Angel Institute para vocês fazerem a vossa marcação ou fazerem uma avaliação prévia com a Ângela. E para quem quer muito fazer micropigmentação, eu juntamente com a Ângela estamos a oferecer um promo code de 10% de desconto para vocês gastarem no Angel Institute. Por isso, malta, aproveitem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!